Fala rapaziada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal de redação para concursos. Meu nome é Adriano Alexandre, eu sou graduado em Letras Português, especialista em revisão textual e há 10 anos sou analista em revisão redacional no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Hoje eu me direciono especificamente aos concurseiros que farão o concurso do Tribunal de Contas do Estado do Acre, meus vizinhos acreanos, cuja banca responsável é a banca Sebrasp, pelo certame. Vamos falar primeiro sobre a estrutura dessa redação. A estrutura da redação, em se tratando de banca Sebrasp, ela vai depender exclusivamente a paragrafação, o número de parágrafos vai depender exclusivamente do número de aspectos. Então, nesse caso aqui, ó, a banca pede 2 aspectos, ela vai colocar esses númerozinhos aqui. Então, eu chamo isso de aspecto. Aspecto 1 e aspecto 2. Ela pede 2 aspectos para você abordar necessariamente. Então, nesse caso, quando ela der 2 aspectos, a sua redação, a nossa redação modelo de hoje, ela vai ter 3 parágrafos. Primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. E terceiro parágrafo, beleza? Temos aqui, ó. Primeiro parágrafo vai ser dedicado para uma introdução. O segundo parágrafo vai ser dedicado exclusivamente para você desenvolver o aspecto 1. E o terceiro parágrafo vai ser dedicado exclusivamente para você desenvolver o aspecto 2. Então a nossa redação nesse caso, para esse caso específico, terá 3 parágrafos. Primeiro parágrafo, introdução. Segundo parágrafo, aspecto 1. Terceiro parágrafo, aspecto 2. Professor, mas só 3 parágrafos? Sim, só bastam 3 parágrafos quando a banca pedir 2 enunciados, conforme vocês veem na tela. O último parágrafo, que é dedicado ao aspecto 2, ele será a nossa conclusão. Basta você iniciá-lo com um elemento de coesão conclusivo, que vai ser o portanto, aí você desce a lenha desenvolvendo o aspecto 2. Combinado? Então, a nossa redação, quando ela tiver 2 aspectos na banca Sebrasp, ela vai ter 3 parágrafos. O edital diz que o tema, a redação a prova discursiva será uma redação para temas da atualidade. Então eu me baseei no concurso da Câmara de Maceió, que foi aplicada mês passado, cujo tema da redação foi atualíssimo. Então você primeiro precisa se ambientar com o texto motivador. Leia o texto motivador, tudo isso aqui é o texto motivador, geralmente ele é extraído de um texto jornalístico. No dia da prova você leia também nos seus treinos. Aqui, ó, ela dá mais uma imagem aqui com dados também, tudo isso é texto motivador com as informações. E o mais importante, o enunciado. Então, no caso, nós temos aqui, ó, considerando que os textos apresentados têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo a respeito dos impactos da urbanização desigual nos deslocamentos das pessoas em razão de eventos extremos, eventos climáticos extremos. Ao elaborar seu texto, atenda ao que se pede a seguir, ou seja, a banca está pedindo exatamente aspecto 1 e aspecto 2. O que você vai abordar no corpo do seu texto? Vamos lá. Você vai citar, preste atenção aqui na palavra-chave, citar um exemplo de evento climático extremo que tenha provocado ou possa provocar o deslocamento de pessoas de áreas urbanas. Se você atender a esse critério de maneira assertiva, você vai ter 3 pontos, saiu do nível 0 da redação. E abordar a relação dessa migração com a desigualdade social
e a urbanização desigual. Valor 10 pontos. Então, só no aspecto 1, você pode obter 13 pontos. Nesse caso específico aqui, tá? 13 pontos. Se você fizer tudo isso a contento, 13 pontos. No aspecto 2, ela pede o seguinte: discorra sobre o papel de governos, empresas e indivíduos no enfrentamento da crise climática. Se você fizer isso de maneira articulada, você vai ter 6 pontos. Então, nesse terceiro parágrafo aqui, você pode obter 6 pontos, beleza? Que vai dar o ponto de toda a estruturação, que é 6 pontos, 10, 13, 16, 17, 18, 19 pontos que pode obter. Então, combinado? Primeiro parágrafo, introdução. Segundo parágrafo, dedicado exclusivamente ao aspecto 1. Terceiro parágrafo, dedicado exclusivamente ao aspecto 2. O que eu preciso dizer aqui para você? Você precisa prestar atenção nas palavras-chave do aspecto. Olha, ela pede, cite um exemplo de evento climático extremo que tenha provocado deslocamento de pessoas de áreas urbanas. Aqui já começa seu planejamento. Opa, evento climático extremo. Será que chuvas torrenciais exemplificam isso, por exemplo? Chuvas torrenciais. Você já começa a planejar o seu textinho aí. Chuvas torrenciais. Citou. Se você fizer isso aqui, citou chuvas torrenciais, você já sai do nível 0 da nota. Já tem 3 pontos que ela pede. Cite um exemplo de evento climático que tenha provocado ou possa provocar o deslocamento de pessoas de áreas urbanas. Depois disso, você deve pensar que dentro do mesmo parágrafo, você deve abordar a relação dessa migração, desse deslocamento com a desigualdade social e a urbanização desigual. Tudo no mesmo parágrafo. Aqui no segundo parágrafo, no caso, que será dedicado ao aspecto 1. Então, no segundo parágrafo, você deve citar o exemplo de extremo climático e abordar a relação da migração com desigualdade e urbanização desigual. Tudo isso no segundo parágrafo, beleza? No terceiro parágrafo, você vai... O que ela pede aí para você? Discorrer sobre o papel de governos, empresas e indivíduos no enfrentamento da crise climática. Então, esse terceiro parágrafo aqui, ele vai girar em torno de 3 eixos. Papel de governos. O que o governo deve fazer? Empresas e indivíduos. Se você fizer tudo isso de maneira articulada, dizer a ação que deve ser feita dos 3, o que o governo deve fazer, o que as empresas devem fazer, o que os indivíduos devem fazer, você vai ter 6 pontos. 6 pontos aqui, era para eu destacar, acabei riscando. 6 pontos. Professor, se eu falar só o papel do governo, vai ter 2 pontos. Se eu falar o papel do governo e da empresa, vai ter 4 pontos. Se você falar dos governos, das empresas, dos indivíduos, você vai ter 6 pontos. Então, é isso, de antemão, é essa a estrutura, é nisso que você deve focar. Vamos falar agora da primeira parte da redação, que é a introdução. A introdução é a parte mais simples do texto da Banca Sebrasp. Introdução, você vai apenas tocar nas palavras-chave do tema e antecipar os aspectos. Quais são as palavras-chave do tema? Veja aqui, Ela diz o seguinte para mim: considerando que os textos apresentados têm caráter unicamente motivador, redige um texto a respeito dos impactos da urbanização desigual nos deslocamentos de pessoas em razão de eventos climáticos extremos. O tema é esse aqui, o tema central é esse aqui.
Então eu já começaria abufelando meu avaliador. Olha, os impactos da urbanização desigual nos deslocamentos de pessoas em razão de eventos climáticos extremos serão recorrentes devido às altas temperaturas. Pô, abriu a redação. Já fez um contexto. Só o fato de você manter o controle das palavras-chave do tema central. Depois que você faz isso, isso é as palavras-chave. Depois que você faz isso na introdução, você vai antecipar os aspectos. Quais são os aspectos? Aspecto 1 e aspecto 2. O aspecto 1 pede para você citar e abordar desigualdade, essa migração com a relação de desigualdade e urbanização. E o aspecto 2 pede para mostrar a ação de governos, empresas, saiu tudo xexelento aqui, empresas e indivíduos. Ok. Então você vai apenas mostrar. Dito isso, é importante citar um exemplo, tá aqui, ó, citar um exemplo de evento climático extremo que provoque o deslocamento de pessoas, abordar a relação dessa migração com a desigualdade e a urbanização desigual. Pronto. Bem como discorrer sobre o papel de governos, de empresas, indivíduos no enfrentamento da crise climática. Vamos, então, ao exemplo prático. Professor, como que a gente vai fazer isso, homem? Vou mostrar aqui para você, já está pronto aqui. Vamos lá. Temos o modelo dessa redação. Está aqui. Introdução. Isso aqui é a introdução da Banca Sebrasp. Introdução. Conforme eu falei para vocês, a introdução basta tocar nas palavras-chave do tema central e antecipar os aspectos, mostrar os aspectos. Olha, avaliador, vou abordar o aspecto 1 e o aspecto 2. Vamos lá. Como eu comecei? Tocando, usando toda aquela expressão do tema central. Os impactos da urbanização desigual nos deslocamentos das pessoas em razão de eventos climáticos extremos serão mais presentes na nossa realidade devido às altas temperaturas. Contextualizei o tema, utilizando as próprias palavras do texto motivador. Agora, tenha em mente que depois de contextualizado aqui o tema, tocando nas palavras-chave do tema central, você vai apenas mostrar os aspectos. É como se você dissesse, então, avaliador, eu vou abordar o aspecto 1 e o aspecto 2. Então, vejamos aqui, ó. Dito isso, é importante citar um extremo climático. Ele não pediu para citar no aspecto 1, então tá aqui a palavra-chave, citar um extremo climático e sua relação com deslocamento de pessoas, ok? Abordar a relação dessa migração com desigualdade e urbanização desigual. Tudo em amarelo é o aspecto 1. Bem como, e também, tá aqui, ó, bem como discorrer sobre o papel de governos, de empresas e indivíduos no enfrentamento desse problema. Simples assim. Você utilizou as próprias palavras-chave dos aspectos. Em amarelo, nós temos o aspecto 1. Dito isso, é importante citar um extremo. Em amarelo, nós temos o aspecto 1. Dito isso, é importante citar um extremo climático e sua relação com o deslocamento de pessoas, abordar a relação dessa migração com desigualdade e urbanização social. E em verde, nós temos o aspecto 2, bem como discorrer sobre o papel de governos, empresas e indivíduos no enfrentamento desse problema. Simples assim. Está pronta a introdução. Você utiliza as próprias palavras, o próprio roteiro do texto motivador. O próximo parágrafo, conforme eu disse para vocês, será dedicado ao aspecto 1. Então temos aqui, ó,
aspecto 1, que é para citar um evento extremo climático e abordar a relação dele com urbanização e desigualdade social. Como que vamos abordar isso, professor? Tá aqui, ó. Primeiro você chega citando, sem enrolação, sem blá blá blá. Chega citando aqui. Inicialmente, no que se refere a evento climático extremo, pode-se citar a ocorrência de chuvas torrenciais, como as que ocorreram no primeiro semestre de 2024 no Rio Grande do Sul. Qual é, meu povo, o evento climático extremo que eu citei? Chuvas torrenciais. Pô, saí do nível 0 da nota. Tá aqui, ó. Você já se respaldou. 0 você não tira mais. Tá aqui. Chuvas torrenciais. Agora ele pede para você, no segundo momento do parágrafo, para você abordar esse evento climático com a questão da migração, da urbanização desigual e da desigualdade social. Então vamos lá. Ó. Como que isso ocorre? Tudo isso dentro do aspecto 1 do segundo parágrafo. Eu vou destacar aqui para vocês. Ó. Então ele faz o seguinte aqui. Ó. Essa tragédia ocasionou, essa chuva torrencial, ocasionou o transbordamento dos rios locais, que alagou cidades inteiras e deslocou a massa populacional para abrigos comunitários construídos às pressas, de forma paliativa. Então você já está abordando a questão do deslocamento. Além disso, com as altas temperaturas que batem recordes a cada ano, é provável que chuvas torrenciais, olha, você mantendo o foco, chuvas torrenciais, evento climático extremo, se tornem mais frequentes. E isso desencoraja populações a permanecerem nas zonas afetadas e estimula a migração para outras regiões. As chuvas torrenciais frequentes podem estimular a migração. Chegamos ao outro eixo do parágrafo, a questão da migração. E essa migração, será que ela tem relação com a urbanização desigual e com a desigualdade? Vamos ver aqui, ó. Este último fenômeno, que último fenômeno? A migração. Ó. Está intimamente ligado à desigualdade social e à urbanização desigual. Então temos aqui dois núcleos para explicar melhor para o avaliador. Questão da migração com a desigualdade social e a urbanização desigual. E olha eu na esperteza aqui. Eu uso a expressão explica-se, dois pontos. Eu vou explicar, avaliador, qual é a relação desses eventos com a desigualdade social e a urbanização desigual. Eventos climáticos extremos atingem sobremaneira os mais pobres, que está relacionado com o quê? A questão da desigualdade social, não é isso? Estes quem? Os mais pobres, aqui, ó, são os que estão propensos a morar em áreas de risco de alagamento e desabamento, em virtude dos preços exorbitantes de aluguéis ou do custo de vida em áreas com infraestrutura resistentes a intempéries. Então, olha a relação dos eventos climáticos com a questão da migração e com as consequências para os mais pobres. Está tudo desenhado aqui. Os dois eixos pedidos no aspecto 1 pela banca estão presentes no meu segundo parágrafo. É simples, gente. É só utilizar a organização e a lógica. Está tudo aqui. Citei o exemplo climático. Qual é o evento climático? Chuvas torrenciais. E a relação dele com a desigualdade social, que atinge os mais pobres, os eventos climáticos atingem majoritariamente os mais pobres, e essa migração está ligada à questão da urbanização desigual, porque os mais pobres, eles não têm condições de morar em áreas com boa infraestrutura, beleza? Chegamos ao último parágrafo,
que é o mais tranquilo, que vai tratar da questão das ações, o que deve ser feito para evitar a crise climática. Notem que, deixa eu anotar aqui, a banca pede, aqui entra a questão do aspecto 2. A banca pede ação de governos, empresas e indivíduos. Gente, é simples, é só não vacilar. Citar o que cada um desses atores deve fazer. Vamos lá. Último parágrafo, que é o terceiro parágrafo. Desse modo, a fim de enfrentar a crise climática, é necessária a atuação de governos, empresas e indivíduos. Perfeito. Ok. O que o governo deve fazer? Vou destacar para você aqui agora. Você tem que dizer o que ele tem que fazer. Em primeiro plano, ou seja, o governo, os governos precisam se comprometer com a implementação de programas de descarbonização, cuja meta é diminuir a extração de petróleo para fins comerciais, pois sabe-se que a queima desse composto é uma das principais responsáveis pela alteração da temperatura global. O governo, eu já disse, os governos devem adotar programas de descarbonização. O que as empresas devem fazer? Você vai dizer. Em segundo plano, as empresas devem adotar a coleta seletiva de lixo a fim de diminuir a quantidade de resíduos a serem queimados em lixões a céu aberto, o que aumenta a emissão de gases que contribuem para a elevação das temperaturas. Perfeito. As empresas devem adotar a coleta seletiva de lixo nos seus ambientes. E o que nós, indivíduos, podemos fazer? Vem aqui para fechar. Por fim, estou fechando, avaliador. Os indivíduos devem evitar jogar lixo nas ruas e reduzir o uso de plásticos. Por quê? Porque o acúmulo de detrito nos esgotos facilita o alagamento rápido de zonas urbanas. Então, você já mencionou o que os três atores devem fazer. Os governos devem adotar programas de descarbonização, as empresas devem adotar a coleta seletiva de lixo e nós, indivíduos, devemos reduzir, fazer pouco uso dos resíduos. Só assim, aí você só dá aquela fechada aqui, encerrada, ó, só assim será possível mitigar os problemas da crise climática e do deslocamento das massas populacionais. Não é esse o tema da nossa redação? Então você tem aqui um modelo prontinho, ó. Tá todo riscado, já excelente, mas você percebe que é uma estrutura simples. A introdução, você vai apenas mencionar o contexto e antecipar os aspectos. O parágrafo 1, você vai abordar exclusivamente o aspecto 1, aquilo que foi pedido. No caso, a citação e a relação da urbanização com a desigualdade social. E o último parágrafo, a ação de governos, o que deve ser feito para enfrentar a crise climática, a ação de governos, empresas e indivíduos. Gente, essa é a estrutura da Banca Sebrae para o concurso do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Se você precisa de um acompanhamento individualizado, aula particular para você com base nas suas necessidades, hable diretamente comigo no meu WhatsApp. Eu vou deixar o WhatsApp aqui na descrição. Eu ofereço serviço de mentoria, que são aulas particulares, e correção de redação com base nos critérios da banca. Me siga no Instagram também, @AdrianoAlexandre, e se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Valeu? Tamo junto, até a próxima.